Boa noite, professor. Estamos iniciando a gravação da demonstração dos nossos scripts. Aqui eu vou demonstrar um pouco como seria o funcionamento da nossa página, que infelizmente por algum problema que ainda não descobrimos, não funcionou dentro do servidor. Então aqui nós temos a tela de login, né? Então eu posso logar com o meu usuário, e-mail, senha, e posso cadastrar um novo usuário ou até mesmo recuperar minha senha. Eu vou cadastrar um exemplo aqui, Adriel Farias. Vou colocar o e-mail dele. Vou cadastrar. Ó, cadastrado com sucesso. Se eu vir aqui na coluna, isso aqui seria a tabela, tá? Tabela que a gente está usando integrada com o sistema. Isso daqui a gente faria dentro de um champ alocado no servidor. Então, repara que aqui já criou o Adriel, tá? Então, eu posso deletar aqui. E se eu tentar logar com esse usuário do Adriel, e não vai funcionar, ó. Tá vendo? Ops, e-mail informado não cadastrado. Então, vou cadastrar de novo, apenas só para validação. Ó, repara que aqui não tem mais nada. Cadastrar. Cadastrado com sucesso. Fazer login. E se nós virmos aqui atualizar, ele já cadastrou novamente o Adriel. Coloquei o e-mail que foi cadastrado e a senha. Entrar. Aí aqui ele loga, exibe o nome que foi dado lá na informação, tá? Então eu tenho aqui uma parte para gerenciar esse usuário, eu posso alterar o nome aqui, ó, Adriel Marcos, e atualizar. Aí ele pede para mim atualizar a senha. Pronto, seus dados foram atualizados. Então, se eu vir aqui no banco de dados, já não é mais Adriel Farias, é Adriel Marcos. Então, ele tem essa integração. Aqui nós temos o gerenciar máquinas. Devido ao problema, né, como a gente estava em fase de teste, nós não incluímos todas as máquinas. Para testar através de uma, então a gente manteve só um cliente 1, por exemplo. Então, aqui ó, no DHCP, nós incluímos o formulário HTML num formato PHP dentro da página, para ele não ficar chamando um formulário em HTML. Então, aqui eu tenho a opção, né, de preencher tudo certinho, exemplo, né? E aí eu posso retornar para as opções, né? Que no caso me daria aqui o servidor nessa parte, o cliente 1 e o cliente 2. Então, aqui eu tenho outros tipos de acesso, tá vendo? Então, aqui como a gente teve que mudar a estrutura, então algumas coisas não ficaram funcionais, tá? Então, aqui nós temos a home page, que é o nome da máquina, né? Poderia ser cliente 1, cliente 2 e servidor, aqui seria o IP dessas máquinas, né? O DNS, e aqui a gente não habilitou, né? Devido a esse pequeno problema, mas aqui ele poderia trazer o status da rede, né? Esse ícone amarelo, perdão, o status do funcionamento da máquina, aqui as informações de rede e aqui sair, né, dessas máquinas. A página home, né, aí a gente tem esse menuzinho interativo, né, vem e sai. Se eu sair aqui e tentar logar com o meu usuário, Marcos, ele vai logar como Marcos, tá vendo? Marcos Inês Araújo da Glória, com as mesmas informações, porque ele usa a mesma base de dados, tá? E aqui a estrutura da tabela é bem simples. Então aqui a gente tem a tabela composta por ID, nome, e-mail e senha. A senha aqui a gente não pode usar algo simples, como por exemplo aluno 123, porque na hora dele gerar o hash, que seria essa criptografia,
ele dá um problema na interpretação do banco de dados. Aí a gente não consegue manipular direito para poder fazer os acessos. Então, através daqui, eu posso gerenciar todas as informações do banco. E isso em relação aos usuários. Em relação às máquinas, aqui nós temos uma coluna server, que seria as informações que nós temos das máquinas. Então, aqui nós mesmos cadastramos, mas poderíamos também implementar de alguma forma para que essas informações fossem jogadas dentro da base de dados de uma maneira automática. Mas isso aí é papo para outra hora. Então aqui a gente tem o DNS, o nome, eu posso vir aqui editar as informações e tudo mais. Se eu apagar uma máquina aqui, por exemplo, e vir aqui, né, dar um refresh, ele já deletou aquela máquina. Então, a interface funcionaria basicamente dessa forma, tá, professor? Aqui eu vou passar o controle da tela para o Adriel, para ele abordar um pouco do que ele participou do projeto aí como um todo, junto com os demais colegas. Se tiver alguma dificuldade aí no mouse, Adriel, me fala aí que eu te ajudo. Beleza. Olá, professor, boa noite. Aqui eu vou apresentar agora a sessão do DHCP, né? O projeto todo foi feito em conjunto aí, eu, o Marcos, o Bruce e o Lucas, né? Então eu vou acessar aqui, primeiramente, para o senhor ver É da direita, Adriel. o script. Isso, tela da direita. Aí. Aqui. Primeiramente, para o senhor ver o script, né? Como que a gente está rodando ele. Esse aqui o senhor já conhece, o senhor viu na prova, a gente apresentou o mesmo trabalho aí. Então, aqui nós temos o script em shell, né? Onde a gente está setando aqui um caminho, né? Jogando nessa variável. Estamos pegando a tripa lá do HTML e fazendo um tratamento nela das informações lá do formulário HTML, né? Onde serão incluídas as informações. Então, fazendo um tratamento com o cut, né? Pegando lá por trechos, fazendo esse corte na tripa, jogando tudo isso aqui direto lá nas variáveis e já colocando no arquivo já parametrizado de acordo com o que a sintaxe que o arquivo do DHCP aceita, né? Aqui tem o restante do script. Opa! Esse mouse aqui, quando é compartilhado, fica meio estranho. Aqui. Né? E no final a gente exibe o que foi feito lá, a alteração que foi feita no arquivo, né? E aí a gente dá um restart no servidor DHCP para ele efetivar a configuração e passar a distribuir novos IPs lá do novo range. Agora eu vou mostrar a página HTML. Aqui é o código, né? Então a gente está usando um código básico em HTML. Estamos usando o método post, que é o botãozinho ali para poder enviar, poder pegar as informações e enviar. Né, aqui são os campos do formulário. Deixa eu ver se ele desce na seta aqui. Melhor. Os campos do formulário, né? Então, colocamos ali um campo para cada informação que a gente precisa. Tá bem simples, mas ele tá bem funcional também. Agora eu vou abrir ele aqui. Só digitar de novo lá o marcos.local. A gente tem aqui o arquivinho. Aí aqui a gente coloca as informações do DHCP, né? Estou colocando aleatoriamente aqui que os valores que já tinha. E a gente mandou enviar, automaticamente ele substitui todo o conteúdo do arquivo de configuração do DHCP e substitui pelas informações novas, né?
Quer pôr um valor real aí, Adriel, para mostrar para ele? Que na prova você Sim, comentou que não tinha funcionado, né? Aí só para ele ver isso que não estava tudo em funcionou. ordem. Na prova não funcionou, professor, por conta de um pequeno ajuste que a gente tem que fazer. Na verdade, a gente fez. E o que acontece tinha um arquivo com o nome errado. Esse arquivo aqui, no Form Action, que é o script que ele chama, né? Depois, quando ele vai fazer o envio, clica no botão enviar, ele chama esse script aqui para poder fazer as alterações. Esse script estava com teste-dhcp, foi uma das primeiras versões que a gente fez, começou a testar os scripts para ver se tá tudo ok, e acabamos alterando o nome do arquivo HTML, não alterando aqui. Então, lá no script, ele estava chamando o DHCP, só que aqui ele estava chamando o teste DHCP-SH. E por esse motivo ele deu problema, ele não estava funcionando. Aqui, eu vou apagar que esse aqui está errado, se não me engano. Da rede aqui, vou mudar. Beleza, vamos enviar aqui o formulário. Aí ele já dá aqui o cat, né, que está lá no script. Então, ele é uma confirmação de que ele fez a alteração lá na máquina virtual. Aí aqui, essa aqui, né, Marcos? Isso. Aqui, se a gente der um Deixa eu só tirar meu mouse da frente. cat, a gente vê que ele mudou, né, com as configurações que a gente enviou para ele, né? Então, o Subnet 10, ele está fazendo a distribuição aí dos IPs, né? De acordo com a subnet, o broadcast 155, roteador, DNS padrão. Então, ele está fazendo a alteração de acordo com o que a gente mandou. Então, está funcionando certinho o script, fazendo alteração com as permissões, né? Lá, tá tudo ok no DHCP. E se a gente pegar a máquina cliente também e mandar atualizar, como ele está distribuindo por aqui, ela já vai pegar o IP novo aí com o range que a gente colocou. Agora eu vou passar a palavra para o Bruce. Ele vai falar um pouco para a gente sobre o samba. Isso, eu vou alterar o controle aqui, ô Isso, Adriel. beleza. Tem aqui, ó, beleza. O controle agora tá com o Bruce, professor. Bruce. Bruce? Ele tá com algum probleminha aí, professor, só um minuto. Aí, beleza. Então, professor, conforme eu tinha mencionado, o Bruce vai fazer a apresentação aí do script do samba, tá? Muito bem, boa tarde, professor. Ou melhor, boa noite. Vou mostrar sobre o script do Samba.
Aqui nós temos o script dele em Shell. Ele vai receber os dados do formulário HTML e lá ele tem um método que chama um action, que chama esse script em Shell, aonde ele vai receber e tratar todas as variáveis que são inseridas nos campos, por exemplo, o nome do compartilhamento, comentário, o caminho, usuário e as demais. Aí aqui nós tivemos um pequeno probleminha durante essa tratativa, porque quando o formulário encaminhava os dados para retornar esses dados, melhor dizendo, e ele exibir no HTML, ele vinha com esses 3 caracteres aqui, que é o símbolo de porcentagem 2F. Provavelmente porque o caractere barra, que é um dos caracteres que o usuário digita no formulário, é um caractere específico, né, reservado do shell. Então, na hora de interpretar, ele fazia essa conversão do barra para o 2F, na hora de exibir no HTML. Para resolver isso, aí foi necessário fazer uma tratativa com o comando sed, que o senhor nos ensinou em aula, aonde nós jogávamos esse retorno, né, essa string que retornava do HTML, jogávamos num TXT, jogamos aqui num TXT. Nesse TXT, nós fazemos o comando para substituir os caracteres indesejados pela barra, que o usuário digitou aqui em cima, mas não carregava. E logo em seguida, nós tratamos esse dado para que ele exiba corretamente, né? Nós mandamos exibir na variável can, que é aonde ele manda depois lá para o arquivo smb.conf e fica salvo no servidor. Só dá uma olhadinha, né? Pode pôr na tela aqui, que eu não estou conseguindo clicar no servidor. Espera aí que eu ponho aqui para você, só um minuto. Espera aí, Bruce. Aí, só mostrar aqui que aqui nós temos os últimos testes que foram executados e o nome do compartilhamento é Marcos, né? Já que os printers ele já vêm por padrão no smb.conf. E aqui são as variáveis que foram coletadas lá do formulário. Você pode executar aí, Bruce, só para mostrar o execução? funcionamento. Beleza. Acho que já está aberto, é só você voltar umas casas aí. Eu não estou enxergando muito bem. Tá no o aqui, ó. Esse aqui, né? Isso. Beleza. Então aí ele executou, né? Não traz nada na web.
Oxi, calma. E aí, como pode ver, ele escreveu os arquivos, ou melhor, as variáveis, o valor de cada variável aqui corretamente na última linha da continuação do arquivo Samba. E registrando e deixando salvo já. Mais alguma coisa para acrescentar aí, Bruce? Não, somente isso. Beleza. Vou passar o contato, passar o controle da tela, professor, para o Lucas e apresentar aí os detalhes. Olá, Lucas, professor. Boa noite. Ou qualquer horário que o senhor ver aí a nossa gravação. Eu vou passar aqui, então, só alguns detalhes de alguns scripts que foram realizados, que foram desenvolvidos. da direita. À direita, tá. Aí. Tá, vou passar aqui primeiro no que apresentamos na prova, né? Que é o dados.sh, tá? Então, foi feito um while aqui, né? Então, exemplificando, o while read, que é a leitura, né? A variável linha. Então, é o seguinte, sempre que ele for passar esse while por esse arquivo aqui, o dados.txt, ele vai exibir, ele vai preencher o nome, por exemplo, com a variável linha, e assim por diante. Então, aqui no arquivo dados.txt, explicando aqui com o arquivo em vista, a gente tem o while. While read linha, né? Então, se ele está lendo a linha aqui do nome, então ele vai passar Adriel Farias. Então, depois ele vai ler o e-mail, adriel.farias@fatec, e o telefone. Aqui mais para baixo, ele vai parar aqui, né? E aí ele vai ler de novo. No caso, ele é um while que volta para cá né, e vai ler de novo essa linha aqui. Por exemplo, se depois desse espaço há mais variáveis com o nome de linha, então ele lê novamente. Então aí nesse caso ele viria para a linha de baixo, que é o nome do Bruce, o e-mail, o telefone e assim sucessivamente, até no caso dentro do TXT, se existe alguma variável linha depois do nome do Marcos aqui, do telefone do Marcos. Caso não tenha, ele vai finalizar, né? E vai mostrar o arquivo TXT. Eu vou mostrar aqui para o senhor na tela. Aqui. Perfeito. Uma outra funcionalidade que nós fizemos também é o terminal, que ele vai abrir a tela de linha de comando no próprio navegador, né? Então a gente tem aqui a página HTML, title, e aqui nesse href, esse href ele serve para linkar, né? Então nesse caso a gente fez um href linkando uma forma de link de SSH com o usuário root nesse IP. Então quando fazendo essa conexão aqui, ele vai abrir ele conecta o script com a extensão do Chrome para terminal. Então, por exemplo, cadê? Acho que é esse aqui. É isso mesmo. Ele fez essa conexão aqui, Chrome Extension. Executa o script lá, Lucas. Vou executar. Melhor, né? Aqui, terminal. É esse .html mesmo? Isso. Clique aqui para acessar o terminal. Vamos aqui para você. Mostra todas as informações aqui. Uma dica aleatória que colocamos e o nome, o IP, né? O usuário e o password para conectar. Beleza? Conecta aí para
Sei lá, não foi não. Não foi? Peraí. Ah, não, peraí, desculpa. Viajei. Vamos ver se agora vai. Acho que ele deu uma travadinha, vou fechar e abrir de novo. Aqui, fiz a conexão novamente. Digitei o usuário. Pronto, agora ele abriu. Ó. Então ele faz essa conexão direto com o nosso servidor, né? Com a nossa VM Linux que tá que estão os dados alocados, tá? Tem mais alguma coisa a acrescentar, Marcos? Não, acho que é só isso mesmo. Então, professor, de uma maneira geral, né, a estrutura o HTML puro ficou dessa maneira, né, que nós apresentamos na prova, e até a estrutura mesmo dos scripts, e a questão da página que eu comentei no início da gravação, nós iremos dar continuidade na implementação até que ela fique funcional dentro da máquina Linux. Provavelmente nós iremos adicioná-la a ela num serviço da Amazon para que ela fique em cloud, para que a gente possa rodar ela através de uma nuvem, para ver se nos ajuda em questão de desempenho, elasticidade e tudo mais. Então, eu acho que, pelo menos da minha parte, é só isso. Espero que o senhor tenha gostado da apresentação. Os demais colegas aí, se quiserem abordar alguma coisa, fique à vontade. Da minha parte, tudo bem, tá tranquilo. Quero agradecer ao professor aí por ter nos apoiado e ter acompanhado aí o nosso trabalho durante esse semestre. Somente isso. Da minha parte tá ok também, né? Professor, obrigado pela força, né? Pelo apoio, pelo conteúdo que foi passado. A gente conseguiu desenvolver um trabalho bem legal e que nós aprendemos bastante. Valeu, professor. Obrigado pela oportunidade. A gente aprendeu bastante coisa com esse projeto, né? Nos desenvolvemos bastante também, até na parte web aí, que não era tão nossa especialidade, né? Também aperfeiçoamos a parte de scripts Linux. Foi bem instigante o projeto aí, bem desafiador. Valeu mesmo. Falou, professor. Obrigado aí. Nos vemos em breve nos corredores da FATEC. Um abraço.